pessoal, essa é a nossa sexta aula, né? A nossa videoaula do módulo 6 e a gente vai falar hoje de concepções pedagógicas. Então, primeiro do pensamento pedagógico fenomenológico existencialista, né? Depois nós vamos ver o pensamento anti-autoritário, né? E depois a pedagogia crítica, ou pensamento pedagógico crítico, tá? Então, a gente tem no capítulo 11 do livro do Gadotti, que vocês têm acesso, que a gente está utilizando dentro dessa disciplina, o pensamento pedagógico fenomenológico existencialista, tá? Então, o Gadotti ele faz uma referência, né, ao pensamento então fenomenológico existencialista, né, e ele coloca então que duas correntes, vamos dizer assim, tiveram grande influência, né, na pedagogia, e a gente já viu um pouco dessa influência, tá? Como que surge o pensamento fenomenológico existencialista, né? Pela influência da filosofia, obviamente, né? Mas de duas concepções antropológicas opostas, né? De uma controvérsia que é bastante conhecida dentro da filosofia, que é a filosofia da essência e a filosofia da existência, né? Então a gente tem alguns filósofos que defendem que uma concepção antropológica, né, do homem, do ser humano, baseada numa essência, e uma concepção antropológica baseada na existência, tá? Então a gente tem os filósofos da essência, então acreditam que a gente teria uma essência, né, para definir o que é o homem, o que é o ser humano. A gente poderia definir o homem a partir dessa essência, né? E existem filósofos que vão dizer que o que deve definir o homem, então o ser humano, é a sua existência, né? Então essa controvérsia, vamos dizer assim, essas concepções antropológicas opostas, elas também vão influenciar pedagogias opostas, né? Uma baseada e conhecida, considerada como pedagogia da essência, né? E outra pedagogia da existência, ou existencial, ou existencialista, tá? Como exemplo, né, da pedagogia da essência, a gente já viu algumas concepções, como por exemplo a do Platão, né, essa ideia então, né, de que a gente tem uma essência, né, que define o ser humano, essa concepção antropológica, e que também uma influência dessa concepção num pensamento educacional, numa concepção pedagógica. A gente tem inicialmente com Platão, né, que vocês lembram que Platão pensa o dualismo, né, ele acreditava em dois mundos, o mundo das sombras, né, e o mundo então das ideias, né? Então ele vai separar no homem, no ser humano, o que pertence ao mundo das sombras e o que pertence então, né, ao mundo das ideias, né? E nesse mundo das sombras a gente vai ter então o corpo, o desejo, né, os sentidos, e no mundo das ideias então o espírito, né, a alma na sua forma pensante, né? Lembrando que não é então essa concepção que a gente tem de alma ou de espírito de cunho religioso, enfim, né? Então essa pedagogia da essência, né, que a gente pode citar do Platão, a do Agostinho, né, do Santo Agostinho, a gente tem então, e até do Tomás de Aquino também, embora tenha sido influenciado não por Platão, mas bastante por Aristóteles, se coloca dentro dessa pedagogia da essência, tá? Então essa pedagogia da essência, ela vai investigar, né, tudo que é empírico, né? A filosofia da essência, ela investiga tudo que é empírico no homem, né? E a educação, então a pedagogia da essência vai ser pensada
como uma ação que desenvolve no indivíduo o que o define, né? Vocês devem lembrar que o que define, então, no ser humano a educação seria a ação responsável por desenvolver o que define o homem em sua essência verdadeira, né? Então, para que o homem se torne aquilo que deve ser ou aquilo que é, né? Então, o que é a essência, né? Algo em si, né? São as propriedades, as causas, os princípios primeiros, nesse caso do homem, do ser humano, tá? Então, a essência, para a filosofia da essência, é pensada como uma realidade fundamental das coisas, né? E é do que vai se ocupar a metafísica, que é uma área da filosofia específica que vai investigar a essência das coisas. O Aristóteles tem vários, né, é um livro em vários volumes, a metafísica, que vocês provavelmente, se não ouviram falar ainda, vão ouvir falar muito, né, durante o curso de filosofia na metafísica e principalmente na metafísica do Aristóteles, tá? Então, essa pedagogia da essência e essa filosofia da essência, elas foram muito difundidas, né, principalmente pelo cristianismo, né? O cristianismo ele vai ser responsável por manter, transformar e até desenvolver essa concepção platônica, como a gente já falou em outras videoaulas sobre isso, né? Então, a gente vai ter essas duas filosofias, nessas duas concepções antropológicas opostas, né? E a gente vai ter dentro do cristianismo vamos dizer assim, essas oposições, né? O que é verdadeiro e eterno e o que é aparente e temporal, né? Que é o próprio dualismo do Platão, né? Então, o verdadeiro e eterno, que é vamos dizer assim, uma adaptação, né, que o cristianismo vai fazer do mundo das ideias do Platão, e o que é aparente, temporal, por outro lado, que seria o mundo das sombras, né, das aparências, tá? Então, essas duas filosofias vão influenciar concepções pedagógicas diferentes, né? A filosofia da essência a gente viu como, por exemplo, do Platão, que era pensar a questão da reminiscência, né, para formar o cidadão, né, que vai atuar na polis. A gente tem depois, com Agostinho, né, uma pedagogia para a salvação da alma, né, para que o homem possa atingir, então, a verdade, né, e a Deus, então, né, que essa seria a finalidade da educação, né, a salvação da alma pro Agostinho, tá? Então, tudo isso a partir dessa filosofia da essência, né, uma educação pensada a partir da filosofia da essência. Depois a gente vai ter, com o movimento reformista protestante, né, vai começar essa problematização, vamos dizer assim, né, porque até então, até ali, a influência do cristianismo, no medievo, a gente tem uma forte, vamos dizer assim, uma difusão dessa ideia de uma essência, que o homem teria uma essência, né, dessas concepções filosóficas da essência, da própria pedagogia da essência, né? E com o movimento reformista protestante, vai começar, então, esse movimento que vai começar a questionar essa ideia de essência, né? Ele vai começar a colocar uma ideia de que o homem pode ser tudo, né? E que a individualidade vai ser uma forma preciosa de realização, né? E ainda baseada na essência, né? De uma realização dessa essência humana, mas, né, a gente vai começar a trazer algumas questões aí, o movimento reformista protestante. Então vão surgir indícios, né, de uma renovação do pensamento pedagógico,
nesse período, né? Que vai se inspirar nos direitos e nas necessidades das crianças, né? Aí no século XVI que a gente vai ter, então, vão surgir os primeiros alicerces de uma teoria psicológica do ensino. Então, com esse movimento, né, reformista protestante, começam a surgir, então, esse movimento de se considerar a questão psicológica, né, do sujeito, nesse caso da criança, né, do sujeito aprendente, enfim. Nessa época a gente ainda não usava sujeito aprendente, né, mas desse sujeito, então, que está no centro da educação. Tá? Com a pedagogia, então, que é influenciada pela filosofia existencialista, tá? Ela vai trazer uma crítica à pedagogia tradicional. Tá? Ela vai defender, né, o direito do homem viver de acordo com as suas próprias crenças, né? E a gente vai ter com Kierkegaard, né, vamos dizer assim, ele vai ser um dos primeiros a colocar, né, que o indivíduo ele não se repete, né? Ele é uma pessoa única e que é condenada a ser ela mesma, né? Então, não, é quase o indivíduo como um sujeito, vamos dizer assim, exemplar no sentido de ser único, né? De que não há nenhum outro igual, tá? Então, cada pessoa é um indivíduo, né? E a gente não pode, vamos dizer assim, tem que ser pensado individualmente, não, né? Porque a gente não vai conseguir encontrar outro igual, nesse sentido, né? Então, daí a gente vão surgir algumas críticas à pedagogia da essência, né? Que ela impõe aos indivíduos um ideal ultrapassado, né? O Stirner vai trazer que ela é responsável por impor aos indivíduos um ideal ultrapassado que lhe é estranho, ou seja, que esses indivíduos não reconhecem, né? Que é estranho a esses indivíduos, e uma religião a serviço da sociedade e do Estado. Então vão começar as críticas tanto à pedagogia da essência, né, e daí a educação tradicional, que era baseada nessa pedagogia, e a religião, né, que estaria a serviço da sociedade e do Estado. Tá? Então, a pedagogia da essência, né, defende que é necessário, então, conhecer sistematicamente as etapas do desenvolvimento da humanidade, né? E a pedagogia da existência, então, vai defender uma organização e satisfação das necessidades atuais da criança através do conhecimento e da ação. Então, né, a pedagogia da existência ela vai estar centrada, então, em satisfazer as necessidades atuais, ou seja, naquele momento daquelas crianças que estão sendo educadas. Então, a gente vai ter uma proposta com o Durkheim, né, de existencializar a pedagogia da essência. Então, ele vai propor que a gente precisa tornar a pedagogia da essência uma pedagogia existencial. Né? Então ele vai fazer críticas às concepções educacionais baseadas num ideal de homem, né? Num homem ideal, e vai defender que a educação deve ser moldada ou deve se moldar às necessidades da sociedade na qual ela está inserida. Então, né, a educação ela teria que se moldar, né, dar conta das necessidades daquela sociedade onde ela está inserida, né? Então, isso vai, dentro dessa pedagogia, né, da existência, a gente vai ter duas vertentes, vão surgir duas vertentes, né? Uma que vai priorizar as necessidades das crianças, né, como a gente viu,
e outra que vai priorizar as necessidades do grupo social, né? Então, isso vai também, né, ser a partir de uma influência, né, daquele movimento, né, da escola nova, ou escolanovismo, que a gente viu na outra videoaula, né? Então, a proposta de uma pedagogia da existência é de uma educação nova, né? No sentido de que essa contradição em essência e existência, né, ela vai aparecer, vamos dizer assim, muito mais clara, né, com a pedagogia moderna. Então, e desse conflito, então, né, pedagogia da essência, pedagogia da existência, existencializar uma pedagogia da essência, a gente vai ter duas tendências que vão se consolidar nesse período na pedagogia moderna. Uma que é de ligar a pedagogia da existência ao ideal, né, e uma de unir a pedagogia da essência à vida concreta. Tá? Então, o Suchodolski, que vocês têm aí, que o Gadot cita, né, nesse capítulo, ele vai defender que a pedagogia deve ser simultaneamente da existência e da essência, né? E que essa síntese vai exigir condições, né, que a sociedade burguesa não apresenta. Então, numa sociedade burguesa, a gente não vai ter condições de ter essa pedagogia que seja simultaneamente da existência e da essência. Tá? Então, ele diz que o mais importante é que o homem tenha garantias e condições existenciais para construir a sua própria essência. E que essas condições uma sociedade burguesa não oferece. Tá? Então, diante desses movimentos, vamos dizer assim, né, que estão acontecendo tanto na filosofia, com essas novas concepções, né, com essa discussão lá entre filosofia da essência e filosofia da existência, né? Dentro do existencialismo a gente tem outros filósofos bastante conhecidos, como Sartre, acho que Gadot cita, né? Mas vai surgir, vamos dizer assim, uma nova escola na filosofia, né? Um novo pensamento que é o pensamento fenomenológico, que vai também influenciar o pensamento pedagógico, né? A fenomenologia, então, que pode ser atribuída, vamos dizer assim, inicialmente a Husserl, né, que é um dos primeiros. Ele e o Brentano, ele foi aluno do Brentano, colega do Freud, né, e ele era um matemático que resolve fazer aulas com o Brentano, então, porque ele queria descobrir o que era o número. Né, e nessas aulas lá com o Brentano, ele vai descobrir, então, há quem diga que muito influenciado pelas conversas com o Freud acerca do inconsciente, ele vai criar ou pensar esse novo método, né, que vai influenciar então a filosofia, que vai se tornar essa escola chamada fenomenologia, né. Ela vai contribuir, ela contribui tanto na psicologia, né, a gente vai ter mudanças na psicologia baseado na fenomenologia, né, terapias que vão ser influenciadas pelo pensamento fenomenológico, né, mas ela também vai influenciar a educação, né, e ela vai contribuir, né, por trazer de novo para a educação uma preocupação antropológica. Tá? Então, o que é fenomenologia? Né? Vem de fenômeno. Né? O que é o fenômeno? O que se mostra, né? O que se manifesta. Tá? Então, ela vai estar preocupada, a fenomenologia ela se preocupa com o que aparece e o que está escondido nas aparências. Tá? O que aparece no sentido do que se mostra, né? E uma preocupação, então, com o que se esconde, né, nas aparências. Aquilo que aparece nem sempre é, né?
ou vocês devem já ter ouvido falar, né, no senso comum, né, um ditado popular que as aparências enganam, nem tudo que parece é. Né? Então, é nesse sentido que a fenomenologia vai surgir. Então, mas ela não despreza a aparência, ela também vai dizer que a aparência faz parte do ser. Né? Então, a gente tem com o Russell, né, essa nova escola que nada mais é do que ir à coisa mesma. Né? A fenomenologia é ir à coisa mesma, ir ao fenômeno, né? Conseguir perceber o que se esconde atrás das aparências. E a gente pode ver no vídeo aí um trechinho do filme da Edith Stein, né? Ela explicando o que é fenomenologia. Tia Edith, o que é nemofologia? Ah, o quê? Eu tentei explicar a ela o que é essa famosa fenomenologia, mas acho que provoquei uma confusão bem maior. Quer mesmo saber o que é fenomenologia? Sim? Bem, está vendo o piano? Neste momento, ele é só um móvel como o outro que usamos para apoiar os biscoitos. Porém, ele se torna aquilo para que foi criado somente quando alguém o abre e toca. São as possibilidades que ele esconde que o tornarão vivo. Mas quem o tornará vivo? Sou eu, porque sei que pode tocar música. Sem a minha consciência e a sua consciência, este pobre piano estaria condenado a permanecer para sempre somente um apoio para os biscoitos. Então, essa filósofa, né, Edith Stein, ela foi aluna do Russell, né, e é uma das responsáveis, vamos dizer assim, por grande parte do acervo do Russell, as russelianas e vários outros textos que ainda continuam sendo publicados, nem todos foram publicados, os textos do Russell ainda não foram todos publicados, mas ela é uma das grandes responsáveis por esse acervo e também é uma filósofa que vai criar sua própria teoria. Né? Esse filme, A Sétima Morada, que vocês viram esse trechinho, está disponível no YouTube, quem quiser assistir, conta a história da vida então da Edith Stein, tá? Que é uma filósofa bem importante e pouco estudada, muito pouco estudada no Brasil, assim como todas as demais filósofas, né? Infelizmente. Né? Então, a fenomenologia é ir à coisa mesma, né? É o que o Russell defendia. Então, ela nos permite a compreensão, né? Que é a relação entre o intérprete com uma coisa mesma, né? Então, daí que se dá essa complementariedade entre a fenomenologia e a praxis, né? Eu preciso do intérprete, né? Do sujeito que vai interpretar essa coisa, né? Esse fenômeno, né? E para que haja a compreensão. Tá? Então, o método fenomenológico é conhecido como epoqué. Né? O que é epoqué? É a suspensão dos juízos, ou seja, para que a gente consiga interpretar a coisa mesmo e compreender, a gente precisa deixar de lado, vamos dizer assim, ou em suspenso, né, os nossos preconceitos, né, os nossos juízos, o que a gente pensa. A gente tem que suspender esses juízos, né, para conseguir, nessa relação entre intérprete e coisa, compreender a coisa, tá? Então a fenomenologia ela vai influenciar também, por exemplo, né, um filósofo brasileiro que é o Paulo Freire. A educação pensada pelo Paulo Freire, ele fala muito, né, de uma categoria chamada mundo da vida, né, que vai ser influenciado pela fenomenologia também, né, e ele cita na Pedagogia do Oprimido o próprio Russell. Tá? Então, a gente tem, o Gadotti vai citar outros filósofos, fenomenólogos que não se ocuparam da educação, né? Vejam bem, eles não escrevem sobre a educação, não significa que a gente não possa pensar a educação a partir deles e que eles não tenham, de certa forma, influenciado, né? Porque essa concepção da fenomenologia também, ela está relacionada também de como se dá
o conhecimento, né? É também uma questão epistemológica, né? De como que eu tenho, o que é possível conhecer, né? Como eu conheço algo. A fenomenologia ela vai mudar algumas coisas, né? Ou vai propor uma nova concepção, né? E no livro do Gadotti vocês têm isso de forma mais aprofundada e vão ver isso, né? Irão ver depois no curso, provavelmente em História da Filosofia Contemporânea, lá quando tiver, né, uma das últimas histórias da filosofia, vocês vão ver a fenomenologia, que ela vai surgir lá muito, vamos dizer assim, a partir da recepção do pensamento cartesiano, né, na contemporaneidade, né, de algumas críticas ao código cartesiano, enfim, tá? Então, isso é a pedagogia, o pensamento pedagógico fenomenológico e existencialista, né? Então, que vai trazer essa questão da relação do sujeito, né, com a coisa, né, com a coisa que a gente pode pensar com o objeto, com o que está, né, com o objeto do conhecimento, que vai defender muito mais a questão da existência do que a essência, né? Então, porque se eu acredito que há uma essência, né, é quase que a educação ela somente vai auxiliar, né, nesse processo que é quase determinístico de que esse sujeito vá, né, se tornar o que tem que ser, né, o que está, vamos dizer assim, intrínseco nesse sujeito. Já uma pedagogia da existência vai defender que não, que o que vale, não importa o que ele vai se tornar, se é que ele vai se tornar, se existe ou não uma essência, mas e sim a existência, aquele momento que está sendo vivido ali, né, o sujeito, e daí do sujeito com o mundo, né, ou com a sua realidade. Hoje a gente fala muito, né, partir, e Príncipe Freire defendeu muito isso, né, que o conhecimento tem que ser significativo para o aluno. Bom, para a fenomenologia o fenômeno é isso, né, é o vivido que é significativo para o sujeito, né, que se dá no mundo da vida. Então, na realidade desse sujeito, coisas que são significativas para esse sujeito, né? E que vai, então, o pensamento fenomenológico vai influenciar a educação, entre outros, né, filósofos, educadores, enfim, o Paulo Freire, um brasileiro que sem dúvida influenciou muito e que é bastante importante, né, na educação, que é considerado o nosso patrono, né, patrono da educação brasileira, que a gente vai ver quando a gente falar do pensamento pedagógico brasileiro, tá? Então, mas essas mudanças, né, todas essas críticas à escola, à educação tradicional, né, que começa lá com o movimento da nova escola, que passa por essa pedagogia existencial, vai nos conduzir a uma pedagogia anti-autoritária, né? Então, o próprio existencialismo ele vai nos conduzir a essa ideia de liberdade, né? De que o próprio Sartre, um filósofo existencialista, que é considerado um dos primeiros a inaugurar então o existencialismo, ele vai defender, né, de que viver então ficar se equilibrando entre escolhas e consequências, né? Nós somos livres, nós temos liberdade de escolha, né? Mas a gente também é responsável pelas consequências dessas escolhas, né? E daí também que vai fazer uma certa crítica ao outro, né? O sujeito, que ele vai dizer uma frase bastante conhecida, né? Que o inferno são os outros, por quê? Porque as escolhas, o outro é livre também para escolher, mas as escolhas do outro podem me afetar também, né? Então, por isso que o inferno são os outros, né? Porque eu posso escolher bem durante a minha vida e lidar bem com as consequências das minhas escolhas, mas daqui a pouco alguém
faz uma escolha que me afeta, né? E eu não tenho, daí, liberdade no sentido de fazer algo, porque essa escolha de outro acaba me afetando, tá? Então essa ideia de liberdade, ela já surge ali com o existencialismo. E essa pedagogia anti-autoritária vai surgir muito influenciada por essa crítica, né? A educação tradicional, a questão do autoritarismo que a educação tradicional tinha, que a gente viu, como nós vimos, né, no vídeo que foi disponibilizado no fórum, né, que deu bastante discussões, né, uma educação bastante autoritária, né, escola tradicional, então, e vai nos trazer, então, essa pedagogia anti-autoritária, né, em que a liberdade vai ser o princípio e o objetivo da educação, né. A gente vai pensar, então, numa educação libertadora, de novo, né, que essa tendência também vai influenciar o Paulo Freire, que vai, né, escrever a sua primeira obra, Educação como Prática da Liberdade. Então, também vai ser influenciado pelo Freud, né, a pedagogia anti-autoritária vai ser influenciada pelo Freud e pelo que ele chamou de fenômeno da transferência, né? Então, ele acreditava, o Freud, né, que a educação era um processo cujo objetivo coletivo era modelar, né, as crianças de acordo com os valores daqueles que vão morrer, dizer, né, ou seja, dos valores da tradição. Né, a educação, ela estava a serviço, né, nesse sentido da sociedade, modelando as crianças para que, de acordo com os valores, com a cultura dessas pessoas que vão morrer, porque são, enfim, as pessoas mais velhas. A nossa web teve muita discussão nesse sentido, né? Se a escola educava os seus valores, se a família educava, né? Se faltava valores ou não faltava valores para as crianças na educação, enfim, né? Então, o Freud vai dizer que a educação, então, ela era um processo que estava a esse serviço, né? Então, que obrigava, então, para o Freud, né, as crianças a renunciar aos seus impulsos, né, e tendências naturais, né, tentando acomodar, então, né, o Freud vai dizer, acomodar o desenvolvimento do ego das crianças a exigências morais e culturais de um superego exterior e repressivo. Então, a sugestão do Freud vai ser de que a prática educativa seja não repressiva, né, e respeitadora, e seja respeitadora da criança. Então, dentro desse pensamento, né, pedagógico anti-autoritário, né, dessa pedagogia anti-autoritária, a gente vai ter influência também de outro psicólogo, terapeuta, né, o Roger, que também vai defender a liberdade, né? Ele vai dizer que o clima de liberdade favorecia o pleno desenvolvimento do indivíduo, né? Então, o Roger, ele vai ter uma influência na educação, né? E principalmente ele valorizava muito a empatia e a autenticidade, né? Ele dizia que todo o processo educativo deveria centrar-se na criança, né? Vejam a criança como sujeito, né, da educação, e não no professor nem no conteúdo pragmático, né? O processo educativo, ele tinha que ser centrado na criança. Então, os princípios básicos do ensino e da aprendizagem para o Rogers, né, é a confiança nas potencialidades humanas, pertinência do assunto a ser aprendido ou ensinado, e aprendizagem participativa, autoavaliação e autocrítica, né? E a aprendizagem da própria aprendizagem, né? Então, aprender a aprender. E ele pensava o educador como um facilitador de aprendizagem, né? Então, o educador, ele não educava, mas ele facilitava a aprendizagem, inclusive esse aprender a aprender da criança. Como a gente tem um vídeo que ilustra esse aprender a aprender e o papel do professor enquanto facilitador.
Então, dentro dessa, também nesse pensamento pedagógico anti-autoritário, a gente tem o Freinet, né, que é também um educador que vai pensar e vai ser o responsável, né, a trazer a valorização do trabalho manual, né, na prática e na teoria para a educação. Tá? Então, ele vai defender uma educação centrada no trabalho, na expressão livre e na pesquisa. Né? E esse trabalho, obviamente, é um trabalho produtivo. Né? Ele trabalhava muito com educação do campo, né? Ele queria uma educação popular e ele fica muito decepcionado quando ele vai num evento, enfim, não lembro que tipo de evento era, mas que ele encontra a Magda Soares, que ele acreditava que defendia uma educação popular, e quando ele vê o preço dos livros da Magda Soares, né, os materiais da Magda Soares, ele percebe que aquilo não era para uma educação popular, né, porque os filhos dos trabalhadores não teriam condições de ter aqueles livros, né, não teriam acesso àqueles livros. Então ele vai começar a desenvolver algumas técnicas para educação popular, né? Entre elas o estudo do meio, o texto livre, né? A imprensa na escola, correspondência interescolar. Ele começa, as crianças da turma dele escrevem para crianças de outra escola e fazem essa correspondência, né? O fichário escolar o fichário escolar cooperativo, né? Aulas passeio, talvez vocês também já tenham ouvido falar, que é bastante conhecido, e a biblioteca de trabalho. E ele tem nesse livro, né, Pedagogia do Bom Senso, talvez vocês já tenham ouvido falar. Também ele fala, como ele trabalha com educação do campo, e ele é trabalhador no meio rural, ele vai fazer muita referência com animais, com lida do campo, para falar da educação. Tá? E uma das coisas que é bastante conhecida, que ele traz nessa pedagogia do bom senso, é do cavalo, fazer o cavalo beber água se ele não tem sede. Né? Ele vai comparar, então, o ensinar, né, com essa tarefa. Ele diz, se nós, seres humanos, né, não parafraseando, né, não é exatamente assim, mas é mais ou menos assim, que ele diz, se nós, seres humanos, que somos seres racionais, não conseguimos fazer um cavalo, que é um ser irracional, beber água se ele não tem sede, o que nos faz pensar que nós vamos conseguir fazer uma criança, um adolescente, que é um ser racional, a
aprender se ela não tem vontade, né? Então, que nos faz pensar que a gente vai conseguir matar a sede, né? Que a gente vai conseguir dar água para o cavalo, ou seja, dar conhecimento para as crianças, se elas não têm interesse, se elas não têm sede, né? Então, primeiro você tem que fazer, aí ele fala, né, como se faz com o cavalo. Bom, primeiro você dá comida, você dá outras coisas, você dá atividades para que o cavalo tenha sede, daí ele vai beber água, né? E daí ele diz, bom, com a criança também, a gente tem que criar outros meios que atraem a criança para fazer ela ter sede de conhecimento. Então, se vocês puderem, é bastante interessante ler A Pedagogia do Bom Senso, do Freinet. Tá? Então, ele falava de uma escola popular do futuro, né, que seria a escola do trabalho. Ele acreditava que quando o povo chegasse ao poder, né, ele teria então a sua escola e a sua pedagogia. E ele ainda acreditava que isso não ia demorar muito. Quando o povo chegasse ao poder, né, a gente então teria a nossa escola, né, uma escola do povo. E uma pedagogia do povo, então uma escola popular. E outra tem a influência, vamos dizer assim, todos esses movimentos que vão ser críticos, né, a essa escola tradicional, a esse modelo que a gente tinha, né, de transmissão, entre aspas, né, de conhecimento, né, toda essa crítica vai culminar, vamos dizer assim, numa crítica radical a esse tipo de educação, a esse tipo de escola, né, com a pedagogia crítica, né, o pensamento pedagógico crítico, que a gente vai ter vários, né, que vão fazer essas críticas, inclusive, né, muito influenciado pelos marxistas, né, a gente tem o Althusser, né, que escreve Aparelhos Ideológicos do Estado, né, e Bourdieu e Passeron, né, que vão demonstrar, né, ou tentar demonstrar o quanto a educação reproduz a sociedade. Tá? Então, essas teorias críticas, né, o Althusser, ele vai defender, né, que a escola, enquanto aparelho que a escola, depende a tese, né, de que a escola seria um aparelho ideológico do Estado, né, e que a função própria de uma escola capitalista consiste na reprodução dessa sociedade, que toda ação pedagógica, então, seria uma imposição arbitrária da cultura de classes dominantes. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Bom, a escola serve a essa sociedade que está aí. Tá? Não adianta a gente querer e sonhar que a escola vai libertar alguém, que a escola vai fazer alguém ascender de classe social, porque ele vai dizer, não, a escola está aí para legitimar a sociedade que a gente tem. E é uma sociedade burguesa capitalista, então a gente vai ter isso reproduzido na escola. Ela está a serviço dessa sociedade. Né? Talvez vocês estejam se perguntando, tá, mas e se não fosse uma sociedade capitalista? Bom, a escola é aparelho ideológico do Estado. Então ela sempre vai estar a serviço da sociedade que estiver no poder, né? Se a tese do Althusser estiver correta. Né? Já o Bourdieu e o Passeron, eles vão dizer que a escola, vão defender que a escola enquanto violência simbólica, né? Então que a escola constituía-se, né, no instrumento mais acabado do capitalismo para reproduzir as relações de produção e a ideologia do sistema. Então a escola seria um instrumento para legitimar isso, para garantir, para reproduzir isso, né? E talvez a gente possa pensar, né, quantas vezes a gente vê a própria escola, né, ainda hoje, né, dentro das escolas, e talvez em épocas de Enem, né, mais ainda, né, o quanto a sociedade e a própria escola
fortalece a questão da competitividade, né? Da exclusão de alguns, né? Para o êxito de outros. Então, o Bourdieu ele vai falar do hábitos, né? O conceito de hábitos no qual ele diz que, bom, a gente tem capital cultural, né? A classe social mais desenvolvida, né? Ela tem capital cultural, ela tem muito mais capital cultural, um capital cultural muito maior, né? E isso vai, de certa forma, permitir que ela tenha que nesse hábitos, né, ela se mantenha num outro patamar, que as classes sociais, que aquelas menos desenvolvidas, né, elas também têm capital cultural, mas um capital cultural que é diferente, que é totalmente diferente das mais desenvolvidas, né. Para que alguém dessas classes sociais menos desenvolvidas chegue, né, a esse capital cultural que é diferente, que é das classes mais desenvolvidas, tem que haver um processo de assimilação, ele diz, né? E são raríssimos, né? Tanto que ele fala das famílias dos fracassos, né? Que geralmente uma família onde tem vários fracassados, né? Há uma tendência de que a escola reforce esse fracasso, né? Então, mas se houver, não é impossível, pode ser que alguns consigam, que haja esse processo de assimilação, mas para isso essa pessoa vai ter que conseguir, né, desenvolver hábitos que a escola espera que ela tenha, porque a escola ela favorece esse hábitos, esse capital cultural que é mais elevado. Então, isso acaba gerando, né, os fracassos escolares, porque quem não desenvolve esse hábitos, né, que não é o seu próprio hábitos, né, uma classe social menos favorecida não tem esse hábitos que é cobrado na escola, por exemplo, a norma culta, né, a gente cobra a norma culta na escola, mas a gente tem alguns filhos de trabalhadores que não conhecem a norma culta. Então, para que ele se dê bem, tenha êxito em língua portuguesa, por exemplo, ele tem que fazer o processo de assimilação, ele tem que aprender a norma culta, né? E quando ele aprende a norma culta, ele fez esse processo de assimilação, ele está adquirindo um outro hábito, né? Alguns conseguem, outros não vão conseguir. Esses que não conseguem são os fracassados. Então, vocês vão conseguir compreender melhor a teoria do Bourdieu no nosso texto complementar, que é um texto do Bourdieu que fala a escola conservadora, as desigualdades frente à escola e à cultura. Tá? Então, a gente se vê na nossa próxima videoaula do módulo 7.